Uma boa tarde a todos. Que Deus e Jesus nos envolva neste momento em que estamos aqui nessa casa abençoada, essa casa de amor, né, onde cada um de nós busca o seu equilíbrio físico, espiritual, e principalmente neste momento nós também, né, estamos buscando o emocional, que nós estamos bem tocados, né, por esta questão que estamos vivenciando. Mas tudo é necessário, né, são coisas que para o nosso aprendizado e para a nossa evolução espiritual. Então hoje nós vamos falar do idoso e os novos tempos, né? Dentro da área federativa da nossa Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, há um grupo, né, que são solicitados, vamos dizer assim, que se façam, né, grupo de idosos, grupos de convivência, grupos de apoio, né, e esse grupo, geralmente, ele é trabalhado na área da família. Em 98, saiu este livrinho aqui, O Idoso no Centro Espírita. E aqui recomenda-se, né, várias atividades que possamos fazer dentro da casa espírita, onde nós podemos trabalhar. Mas o que eu quero ressaltar aqui é uma mensagem da nossa Joana de Ângeles, né, quando ela fala do idoso, né, ela diz assim: exercita a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especialmente aos idosos. A velhice é fase inexorável que alcançarás caso a morte não te arrebate antes do corpo. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e as dependências físicas, emocionais, afetivas se formam imperiosas. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico de experiência e te pode brindar mas carente de recursos que lhe podes oferecer. Então, na mesma medida que ele é rico em experiências, por já ter uma vida mais longa, ele também é necessitado do nosso auxílio, do nosso socorro, da nossa compreensão e de tudo aquilo que nós, na medida que vamos passando o tempo, nós vamos observando. Então, hoje nós vamos estar trabalhando essa questão, envelhecimento saudável. Como a Organização Mundial de Saúde, ela define o envelhecimento saudável, né? Como esse processo se desenvolve, né? A manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar da idade avançada. Assim, a Organização Mundial de Saúde define a capacidade funcional num relatório mundial, né, de envelhecimento e saúde de 2015, como atributos relacionados à saúde que permitem que as pessoas sejam e façam com que o que lhes é importante. Ela é composta pela capacidade intrínseca, capacidade física e mental da pessoa, as características do entorno que afetam essa capacidade e as interações entre a pessoa e este entorno. Quem de nós não tem um idoso na nossa família? Nós mesmo, considerando a idade, que foi estabelecida para se ter o início, vamos dizer assim, da velhice, ou considerar que a pessoa é idosa, é 60 anos. E nós sabemos que pessoas com 60 anos são pessoas, muitas vezes, muito ativas,
né, que se olham e muitas vezes nem não consideram, né, que tem aquela idade, ou até esquecem que tem aquela idade. O que é o envelhecimento? Né? Um conceito simplista, né, é o processo pelo qual o jovem se transforma em idoso. Como disse a nossa Joana, né, só não fica idoso aquele que parte antes, né, do corpo físico, aquele espírito, né, que não vivencia uma vida longa. O conceito biológico, né, fenômenos que levam à redução da capacidade de adaptação e sobrecargas funcionais. Né. Nós vimos pessoas que muitas vezes atravessam toda a vida, né, até uma vida longa, e que ficam tranquilos fazendo as suas atividades, né, e que não necessitam de apoio. Mas também vimos muitas pessoas que desde cedo, às vezes, né, já começam a precisar do auxílio dos familiares ou de alguém que esteja próximo. Né? O conceito cronológico, 60 anos ou mais em países em desenvolvimento, 65 ou mais também em países desenvolvidos, e maior de 85 são os idosos mais frágeis. Né? E a gente vê que 85 é uma idade bem, né, avançada pela média de vida que nós temos, que é 72 a 75 anos. Né? Mas, com todo esse progresso que nós temos, desde o nosso conhecimento de informações, vamos dizer assim, principalmente nas redes sociais, TVs, nas comunicações, né, nós vimos o quanto essa situação para esse público idoso e até mesmo para outros públicos na área da saúde, mas nós hoje estamos nos detendo ao idoso, que nós temos uma especialidade, né, que cuida hoje, né, há algum tempo, né, do idoso, que é a geriatria. Dizem os estudiosos que a partir dos 30 anos nós já deveríamos procurar o geriatra para nos tratarmos. Né? Por quê? Porque ele vai fazer, né, todo um trabalho de conhecimento, né, com o seu paciente para ver quais são realmente as necessidades dele, né, de medicação, de exercícios, de muitas coisas que ele precisa. Né? Então, essa parte da medicina se ocupa com o estudo do tratamento dos distúrbios das doenças dos idosos, né? Cabendo-lhe promover a saúde, prevenir a doença e curar, se possível, postergar incapacidades, melhorar a qualidade de vida, aliviar a dor e o sofrimento, seja mental ou físico. A gerontologia é uma especialidade que está voltada a estudar o processo fisiológico, né, do envelhecimento e a explicação das mudanças típicas desse processo e de seus determinantes genéticos, biológicos, né, psico e socioculturais. Então, temos toda uma questão de cuidados, de preocupações, de como vamos ter uma vida longa, mas com qualidade. Né? O idoso no mundo. Né? Em 1950, nós tínhamos 204 milhões de idosos no mundo. Dizem, né, que naquela época, o estudo aponta, que as pessoas naquela época tinham uma vida de mais ou menos 45 a 50 anos. Era a média de vida. Em 1998, nós já temos 579 milhões de pessoas, cerca de 8 milhões de idosos, né, ano. E em 2050, diz que nós vamos ter 1.900 milhões de idosos. E se nós pegarmos esse livrinho aqui, que é de 1998, nós vamos ver que aqui já falava dessas informações aqui. Né?
e de quantos idosos nós teríamos agora em 2020. Né? Então, nós temos os estudos que nos comprovam aquilo que é dito para nós. Né? E que nós podemos sim ter, né, esse cuidado com a nossa vida, né, desde cedo, desde que nós somos crianças, porque nós não somos espíritos recém-criados por Deus. Todos nós somos espíritos muito antigos. Somos espíritos milenares. Então, a nossa vida, ela é para que nós possamos nos aperfeiçoar como filhos de Deus, como criatura, como criação de Deus. Então, nós precisamos sim saber que nós não somos esse corpo, que nós somos um espírito. E que a vida eterna, que todos propagam, divulgam e falam, principalmente nas religiões, é a vida do espírito, que é única, que é uma só. As vivências em corpos, essas são muitas, são as reencarnações. Né? Então, a cada reencarnação, nós temos experiências novas. Nós aprendemos um pouco mais. Então, e vamos evoluindo, e vamos nos tornando espíritos com condições de ter sentimentos mais nobres, de nos tornar mais humanizados. Né? Porque nós estamos na fase humana, mas muitas vezes nós vimos muita desumanidade. Né? Então nós temos que nos tornar criaturas capazes de olhar o nosso irmão e compreendê-lo, nos colocar no lugar dele. Nós ouvimos falar a empatia, e muitas vezes a gente nem sabe, né, que é essa situação de eu me colocar no lugar do outro. Será que se fosse comigo, como será que eu faria? Tem uma fala que é muito dita pelos palestrantes, pelos expositores espíritas. Se eu fosse Jesus, o que eu diria? Nessa situação aconteceu, se eu fosse Jesus, como eu faria? O que eu ia dizer, o que eu ia fazer, qual seria a minha atitude? Aí nós estamos nos colocando num patamar bem alto, né? Mas é o nosso modelo e guia, é Jesus. E nós sabemos que Jesus, além das experiências, né, que ele teve, ele tinha todo esse grau evolutivo para nos deixar essa linha para que nós pudéssemos seguir e realizar os feitos que ele também realizou. Né? Então, o envelhecimento, ele varia de indivíduo para indivíduo. Né? Nós sabemos que depende da carga genética, depende, né, de situações, né, até mesmo de ambiente. Né? Então, nós temos conhecimento de pessoas que vivem 120 anos. Né? Então, tem a ver com tudo isso, né, da necessidade também do espírito, dele vivenciar isso aí. E como viver esse envelhecimento? Né? Nós sabemos que o envelhecimento não é igual para todas as pessoas. Nós vimos aqui uma pessoa com 62 anos e uma com 91. E na aparência, né, a de menos idade parece ter muito mais. Como nós vemos na nossa vida, no nosso cotidiano, pessoas que é bem mais jovem na idade cronológica, mas que aparentemente ela tem uma fisionomia mais desgastada, cansada, né, envelhecida. Né? Então, o idoso na família, o nosso estar com esse idoso, fazer com que a nossa criança, ele desde cedo, ele tenha
essa familiaridade com aquele idoso, que ele veja esse idoso como algo natural na nossa vida, porque todos nós, se não morrermos antes, vamos envelhecer. Então, aqui nós temos um avô lendo, a criança, o neto, né, lendo junto. A outra, uma figura de uma avó, onde as meninas estão lhe dando um beijo. Né? Nós sabemos que esse contato com o idoso é muito importante. Né? As atividades físicas para os idosos. Hoje nós vimos em praças, né, nós temos equipamentos ali que as pessoas podem fazer exercícios. Né? Temos grupos de idosos que acolhem esses idosos onde tem atividades, né, ginástica, dança, vários exercícios físicos, né, além, vamos dizer assim, da companhia de pessoas da mesma idade, que têm o mesmo tipo de conversa, né, os mesmos tipos até mesmo das reclamações. Né? Porque é muito comum, às vezes, tu ver os idosos, né, vendo qual o remédio que o outro toma. Né? Até é interessante isso, né? Mas, muitas vezes, isso para um idoso que tem uma dificuldade, que toma vários medicamentos, para ele é importante também saber que o outro também passa por aquela dificuldade, e passa por essas questões do sofrimento. Então, aqui, as atividades, sejam elas lúdicas, né, ou até mesmo de arte, né, aqui nós temos duas pessoas que pintam, né, outra que joga, monta ali um quebra-cabeça, outro que joga. Isso aí ativa a mente, faz com que a pessoa pense. Né? E se não conseguir, né, nós devemos insistir, né, nós precisamos auxiliar aquele idoso que está conosco a fazer alguma atividade. Muitas vezes a gente cuida do idoso do outro e não quer cuidar do nosso, né? Mas nós precisamos sim ter, pelo menos, o desejo. Muitas vezes a gente não consegue, né, ficar cuidando do nosso idoso, né, por não termos as condições até mesmo físicas, né, e do conhecimento da necessidade daquele idoso. Mas enquanto nós pudermos, nós devemos sim. Né, e quando lá deixarmos em algum local para ser cuidado, também que a gente possa estar presente, né, assistindo, né, esse nosso idoso. Os cuidados com o idoso. Né? Muitas vezes, né, esses idosos, a maioria, né, eles já têm, né, comodidades. Né? O que é isso? O que é essa palavra tão falada? Né? É a existência de mais de duas ou mais doenças. Né? Então, às vezes, o idoso ele teve um AVC, mas ele tem uma diabetes, ele é hipertenso, e ele tem outras coisas, né, que necessitam muito do cuidado, da ajuda, do amparo, para que ele não caia, para que ele não se machuque, né, para que ele possa tomar o remédio certinho, né, não esquecer, não tomar a mais. Então, nós precisamos ter todo este cuidado com o idoso. E a gente pensa, né, e nós, se Deus quiser, vamos ficar bem idosos, né? Eu, pelo menos que sou de família de longevidade, penso, né, que vou ficar bem idosa. A violência doméstica, isso acontece muito, né, do idoso ser maltratado, agredido. Nós vimos isso muitas vezes nos noticiários, né? E muitas vezes não é só dentro do lar que tem a violência doméstica. Dentro do local aquele onde nós colocamos o nosso idoso para ser cuidado, ele é agredido, ele é violentado. E nós precisamos estar alerta, né, para tudo isso. Porque muitas vezes o idoso não fala,
O idoso não tem mais condições de contar, porque o idoso, ele volta a ser criança. E muitos idosos, dependendo da enfermidade que ele tem, ele volta a ser criança, ou da necessidade. A depressão no idoso é muito comum. Foi no final do ano passado, eu trouxe meu pai para morar comigo, porque ele teve essa necessidade. Passou uns 2, 3 meses, ele não podia mais conversar não podia mais conversar. Ia uma pessoa visitá-lo, ia uma pessoa telefonava e ele chorava e não falava. Levei ele no médico. Ele estava com depressão. Tá tomando a medicação, está sendo tratado. Então é comum. Por mais que tu esteja ali, que tu assista, muitas vezes tem esse processo de depressão. Por quê? Porque é uma pessoa ativa, é uma pessoa que faz tudo e de repente ele se vê nas mãos dos outros. Ele se vê necessitado de um copo d'água, de ir ao banheiro, de servir a refeição. E aí a depressão chega, a tristeza, aquela falta do que fazer, porque dia e noite é a mesma coisa, você levanta de um lugar, senta no outro. Então, é muito comum a depressão e nós temos que observar para não deixar que esse idoso sofra. As alterações físicas, que são orgânicas, a auditiva. Muitas vezes a pessoa vai perdendo a capacidade de ouvir e vai acostumando com aquilo e vai se isolando. Então, nós também temos que prestar atenção. Fazer testes para ver se realmente, às vezes está distraído, outras vezes não está interessando o assunto. Então, nós temos que ver o que realmente está acontecendo. É uma necessidade de um auxílio de algum aparelho auditivo ou não? Então, temos que cuidar. O idoso hoje, em dia, nós vimos muitos idosos aí ativos com a tecnologia, nas redes sociais, tem Facebook, tem WhatsApp, manda mensagem, chama o Uber. Então, é importante, recebeu lá uma figurinha, um desenhinho, uma mensagem, manda para o amigo, para o familiar. Então, a gente vê muitos idosos usando dessa tecnologia. E é bom, é bom. As coisas estão aqui para que a gente use. Às vezes eu ouço assim, as pessoas dizem, mas no meu tempo era bom. Era bom? Sim, era bom. O nosso tempo sempre é bom. O tempo que nós estamos, e nós éramos daquele tempo, e do outro tempo, e agora somos desse tempo. Então, o tempo sempre é bom, porque sempre nós temos aprendizado no tempo que vivemos. Então, naquela época não tinha tudo que tem hoje, não tem. Era bom? Era, mas agora está melhor. Porque até os que são mais jovens, por exemplo, enquanto ele coloca uma roupa a lavar na máquina, ele pode fazer outra coisa. Então, várias coisas que ele usa, dessa evolução que nós temos, que favorece a ele. Dá mais tempo para que ele possa se dedicar a outra coisa. E assim, são todas essas modernidades que as pessoas chamam, que vêm ao nosso favor. Pessoas que trabalham, nós vimos aqui que alguns estão jogando, mas tem uma senhora aqui que, pelo jeito, ela está trabalhando. Idosa e trabalhando. E nós vimos que é um trabalho que ela faz
com muito amor, porque ela não está fazendo por necessidade, e sim porque ela gosta e quer trabalhar. Independente deste grupo aqui, que é um senhor idoso que está indo para o trabalho, uma senhora idosa que está pedindo na rua, um outro senhor fazendo a reciclagem. E nós vimos que muitas vezes essas pessoas idosas, além de ter o seu benefício, porque a maioria das pessoas mais idosas tem a lei, a LOAS, que dá esse benefício ao idoso que não tem condições de trabalhar, que não tem um salário, que não se aposentou, porque não teve contribuição, ele tem um salário que ele recebe, salário mínimo, que ajuda, mas muitas vezes desse salário vive alguém da família, então nós temos que ter muito cuidado. Aqui nós temos grupos de idosos, e os nossos grupos de idosos, por muitas vezes, nós até caminhamos com eles por terem feito empréstimos pelos netos, pelos filhos, e aí o salário, no caso, aquele benefício ia diminuindo e não chegava nem para as necessidades básicas. Então, nós temos que cuidar. Então, sempre procurar orientar. Em primeiro lugar, ver se realmente a pessoa está trabalhando porque não tem, ou porque muitas vezes ela até ela é forçada, às vezes, a sair, ela se vê forçada a buscar os recursos financeiros. Então, eles se tornam muito vulneráveis. O idoso, a gente sabe que ele é vulnerável. Os cuidados, para subir uma escada, muitos precisam de ajuda no banho, da conversa, aquela conversa amorosa. Às vezes a pessoa se sente solitária, a pessoa se sente depressiva, não tem nada que fazer. Em todos nós, se nós quisermos, nós temos o que fazer. Eu costumo sempre falar nessa questão do idoso, porque eu participo do Conselho do Idoso e a gente está aí há muitos anos nessa caminhada. Quando o Estatuto do Idoso foi lançado, em 2003, eu estava lá, eu ainda brinquei com a minha filha ontem, eu estava lá, recebi diretamente do senador Paim, o Estatuto do Idoso autografado, e a fotinho está aqui. Então, eu digo assim, a luta pelos idosos, ela é frequente. Então, nós precisamos saber que todo o idoso, ele precisa da atenção. E se nós quisermos ajudar, tem os lares, que nós podemos ir no lar, conversar, de vez em quando lá, oferecer um copo d'água, fazer uma leitura. Tem pessoas que vão fazer o dia da beleza, pintam unha. Então, nós podemos sim fazer alguma coisa. Vamos nos sentir pessoas que está sendo útil, nós vamos nos sentir útil e vamos dar alegria à pessoa. Às vezes a pessoa toca um instrumento, vai lá, canta. Então, nós podemos sim fazer muita coisa pelos nossos idosos. Aqui, também auxiliar nas suas dificuldades, aqueles que usam algum instrumento, como andador, bengala. Esse senhor de bengala atravessando a rua, nós podemos também observar, de repente oferecer um braço para atravessá-lo. Essa outra pessoa está amarrando o cadarço do tênis, porque muitas vezes a pessoa pode pisar
né, no cadarço cair. Então, nós precisamos olhar o outro e perceber as necessidades e ajudar nas suas dificuldades. Então, aqui o estudo, né, aquela pessoa que às vezes sonhou, né, em ser uma professora, ser uma assistente social, ser um médico, ser alguém, né, uma formação. Muitas vezes, quando os filhos já estão criados, ela pode, sim, voltar a estudar e a realizar aquele sonho. Né? Quando nós nos preparamos para a vida, muitas vezes até naquela encarnação, nós não vamos realizar muitas coisas. Mas quando nós voltarmos na próxima, a gente já está, né, bem, vamos dizer assim, preparado, né, só para iniciar os nossos trabalhos. Então, o Estatuto do Idoso, né, eu trouxe aqui como uma forma de nós estarmos fazendo com que se cumpra a lei, né? É muito importante nós sabermos que nós precisamos, sim, estar atento à lei, que a lei foi criada por quê? Porque nós somos omissos, nós não respeitávamos os direitos dos idosos. Então, toda lei ela é criada por quê? Porque não está sendo realizado o que é necessário. Então, em dia 1º de outubro, e que daí também, né, foi celebrado ali esse dia, foi determinado como sendo o Dia do Idoso, um dia nacional, né? No 1º de outubro de 2003, foi lançado o Estatuto do Idoso. Né? Também, hoje em dia, a gente não chama mais os asilos, né? de asilos, porque mudou a nomenclatura, são instituições de longa permanência para idosos, né? As ILPIs. Então, não são mais chamados de asilos. Tá? Então, é isso aí a gente vai encerrar, né, com esse idoso sorridente aqui, que está iniciando, né, a fase da idade, e ele diz assim, ó, sempre me disseram que a vida do homem se dividia em 3 partes, infância, adolescência, maturidade e velhice. Quase correto, esqueceram de nos dizer que entre a maturidade e a velhice, entre os 50 e os 65, existe a envelhecência. Eu achei muito legal isso aqui, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra. Que nada mais é do que uma preparação para a velhice. Assim como a adolescência é uma preparação para a maturidade. Né? Então, nós precisamos nos preparar desde cedo para essa idade madura e, enquanto Deus achar que nós precisamos estar aqui, né, para o aprendizado, para ter novas experiências, nós vamos estar. Independente de se estamos com saúde ou se estamos mais dependentes, né, de cuidados e até mesmo de medicações. Porque eu digo que a medicação é uma maravilha porque nos ajuda a seguir em frente. Então, pessoal, que a paz de Jesus esteja conosco, que nós possamos viver essa vida que Deus nos deu com muita alegria. Né? Porque o hoje é muito importante e nós temos que viver o hoje. Porque o ontem já passou. O amanhã nós não sabemos se vamos estar aqui. Né? Porque se o Pai chamar, é a hora. Então vamos viver o hoje, viver com muita alegria. Uma boa tarde a todos.